Bom dia a todos, estamos agora ao vivo, falando no canal da CIURB, no YouTube, e também ao vivo aqui no auditório aqui da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Gostaria primeiramente de agradecer ao professor engenheiro Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, a engenheira Adriana Boggio, secretária adjunta da CIURB, e o professor Dr. Flávio Leal Maranhão, coordenador de pesquisas da FIP, e as demais autoridades e colaboradores presentes hoje aqui no evento, tanto de CIURB, quanto de SP Obras, FIP e demais mercado da engenharia. Hoje apresentaremos a 6ª etapa de consulta pública do trabalho que a FIP vem desenvolvendo ao longo aí de mais de 36 meses. Será a apresentação dos resultados do trabalho de inclusão que começou no final de 2022, o trabalho de inclusão que a gente conseguiu atingir mais de 300 novas composições de custos a serem incluídas na tabela de custos da CIURB, na tabela de obras. Essa etapa é uma etapa que consolida esse trabalho e que chama o mercado da engenharia a participar, a colaborar, a opinar e a dar a sua contribuição para a melhor proposta possível de inclusão de composições e que será apresentada hoje. Ao longo da apresentação, eu peço que, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento será aberto no final, eu peço que se dirija aqui à mesa para se inscrever para fazer a pergunta. A pergunta deverá também ser transmitida ao vivo. Para compor aqui agora, para iniciar o nosso trabalho, eu gostaria de convidar o secretário Marcos Monteiro para dar a sua palavra aqui no palco. Bom dia a todos, prazer tê-los aqui no auditório da CIURB, para mais esse passo importante da Secretaria, onde a gente consolida uma fase importante das tabelas CIURB, né, e das composições de custo unitário. Mas antes de deixar um recado a vocês, agradecer minha secretária adjunta, a Adriana Boggio, sempre parceira, né, a gente desenvolvendo um trabalho importante para a cidade, com a ajuda de todos aqui, da Secretaria, da SP Obras, e a Adriana sempre me auxiliando, né, sempre junto nas decisões. Agradecer ao professor Flávio Maranhão, também, né, Flávio, a gente, várias reuniões, definindo as estratégias, as questões das composições das tabelas de custo unitário, que é um instrumento importante, não só para a cidade, mas para todo o Brasil. Né, prefeituras de todo o país utilizam essas tabelas e, por isso, o cuidado, né, e a frequência de publicação das tabelas. Agradecer ao Márcio Paixão, pesquisador pleno e líder de projetos da FIP, e a todos vocês que estão aqui participando, autoridades, nosso pessoal de CIURB e SP Obras, nesse assunto especificamente, pessoal de preços e custos. Agradecer também ao Alexandre, né, que é o nosso diretor de preços e custos, e que muito nos auxilia na definição dos valores de referência dos projetos e das obras da cidade. Obrigado, Alexandre, por toda a sua dedicação da sua equipe. Então, hoje, a gente abre a consulta pública, são mais de 300 novas composições, um trabalho árduo das equipes da FIP, que estiveram em vários canteiros de obra, depois o professor Flávio deve detalhar isso, montando essas novas composições. Esse é um trabalho contínuo, um trabalho que não para, porque sempre a gente tem novas tecnologias, novos processos, e com isso a gente não só incorpora, né, novas composições, como revisa algumas composições importantes para a gente definir os custos das nossas obras. E tivemos algumas reuniões, né, alguns eventos em que foram pedidas para a sociedade, principalmente para o setor de construção, para sugerirem essas novas composições. Isso foi feito e hoje a gente consolida esse trabalho, né, com essas mais de 300 composições. Outro trabalho que a gente está fazendo, que a gente está estudando, hoje a nossa tabela de custos da CIURB, ela é editada a cada 6 meses, estamos estudando, junto com a FIP, a possibilidade da gente reduzir essa frequência, reduzir para 3 meses, com isso a gente teria 4 edições anuais,
e ficaria uma situação em que a gente teria a mesma periodicidade de outras tabelas utilizadas no mercado. Então, a gente deve fechar essa questão em breve, né? E, com isso, a gente teria uma frequência maior na edição da tabela, que é também uma solicitação não só do mercado, como também de prefeituras de todo o país. Então, agradecer de novo aqui a presença de todos, contar com a colaboração, contar quem está online também, que colabore, né, com comentários, com sugestões, para que a gente tenha uma tabela assertiva, uma tabela confiável, uma tabela que o mercado aceita, né, para a gente ter obras com custos adequados. Eu nem vou falar de menores custos, o que a gente tem que ter é custos adequados para a qualidade que a gente exige, né? Forçar demais custos pode significar obras de má qualidade. Não é isso que a gente quer para a cidade. A gente quer obras de qualidade com custos adequados. Então, obrigado pela presença de todos, um bom evento. Agradeço as palavras do secretário Marcos Monteiro. Agora convido para o palco para dar sua palavra a engenheira Adriana Borges, secretária adjunta de CIURB. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de parabenizar o nosso secretário, Marcos Monteiro, e agradecer ele por essa atitude, porque hoje nós temos aqui no gabinete uma equipe técnica, não uma equipe política, em função do perfil do nosso secretário, Marcos Monteiro. E, com isso, nós, em nome do Marcos Monteiro, que eu estou falando, o nosso secretário está, além de trazer a transparência para a secretaria, o que a gente tem hoje aqui? A parceria com a FIP traz uma inovação, essa parceria. Que antes, a nossa tabela ela era feita e atualizada por CIURB. Hoje, com a FIP de parceiros, nós temos a inovação, trazemos hoje opções de materiais de ponta, serviços de ponta e serviços modernizados. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso secretário Marcos Monteiro por essa capacidade, por essa visão. O professor Flávio Maranhão, que está e é importantíssimo nessa parceria, que está junto com a gente. O Márcio Paixão, pesquisador pleno, líder de projetos da FIP. E demais autoridades aqui presentes. Nós temos o pessoal de CIURB, SP Obras, subprefeituras, e da própria FIP. Gente, rapidamente, o que eu gostaria de ressaltar? Essa tabela não é importante somente para a CIURB, e nem só para a Prefeitura de São Paulo. Essa tabela ela serve de base para São Paulo e para todo o Brasil. As subprefeituras, muitas prefeituras e muitos estados pegam e utilizam essa tabela como base para suas licitações. Então, junto com essa parceria, nós conseguimos trazer a inovação e a modernidade para a nossa tabela. E, apesar dela ser semestral, nós vamos, como sempre temos metas ambiciosas, vamos tentar atingi-las e diminuir esse prazo de semestralidade. Mas, hoje, nós já podemos comemorar pela modernização da tabela e pela parceria com a FIP. Gente, era só isso que eu queria falar. Muito obrigada a todos, obrigada pela presença. Agradeço mais uma vez as palavras da Adriana, secretária adjunta de CIURB, e agora convido ao palco para dar sua palavra o professor Dr. Flávio Leal Maranhão. Obrigado, bom dia a todos. Pode ligar a transparência, por favor. Transparência. Agradecer, já foi agradecido aí ao secretário, à secretária, mas para a gente que está aqui
há mais de 36 meses. O importante é a liderança que foi exercida pela equipe da CIURB, sempre dando espaço para que a gente tivesse uma abordagem técnica nos assuntos. Para a gente é importante, lá da Universidade de São Paulo, a gente tem 3 grandes tabelas de referência no Brasil, né, Cicro, SINAP e CIURB. Então, a gente tem a Cicro, que é da FGV, SINAP, que é da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, FDTE, e CIURB, que é da Fundação de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. Então, das 3 grandes tabelas de referência do Brasil, 2 são de origem, ou tem com fundamento, pesquisadores da Universidade de São Paulo, que lideram o processo. Uma é a Professor Biraci, que faz um trabalho maravilhoso na área da produtividade, e outra, a gente lá na FIP, sempre com equipes diferentes. Uma que faz a parte de... Eita, cadê aqui? Liga onde? Aqui. Ah. Então, deixa eu... Uma que faz a parte de preços unitários e outra que faz a parte de consumos e insumos. Insumos aí a gente entende como horas de pessoas, quantidade de materiais e horas de equipamento. Então, são equipes diferentes, uma com características mais técnicas, outra características mais econômicas. Esse trabalho foi começado há mais de 36 meses, ele se tornou possivelmente até mais robusto do que os outros, do ponto de vista de levantamento de campo. Então, uma das nossas premissas é que a gente queria apropriar, premissas nossas, liderado, claro, pela CIURB, a gente queria apropriar coisas em campo. Isso fez com que a gente acompanhasse mais de 77 mil horas de trabalho, apropriando profissionais, apropriando máquinas, apropriando obras em mais de meia centena de obras diferentes em 5 municípios. Isso é importante. Então, quando tinha uma coisa, um tipo de serviço que não estava sendo feito no município de São Paulo, a CIURB liderava a gente e dizia, ó, pode acompanhar lá em São José dos Campos, pode acompanhar lá em Jundiaí. E aí a gente ia apropriar a quantidade de homens-hora, quantidade de equipamentos, quantidade de materiais para executar aquele serviço. Então, aqui a gente acompanhou obras em todo o município. Foram 45 tipos de profissionais diferentes, carpinteiro, armador, pedreiro, servente. Aí tem um tipo de metalúrgico diferente, metalúrgico de precisão. Aí tem carpinteiro, operadores de máquina, e por diante. Em tudo que é tipo de obra. Obra de reforma, obra nova, acompanhamos a primeira etapa lá dos Piscinões, Zavuvus, Ipiranga, Aricanduva, pontes. Então, a gente entrou no processo de recuperação da ponte, acompanhamos lá a troca de aparelho de apoio, recomposição de asfalto, reforço em obras de artes especiais, e aí por diante. O que é que a gente fez, efetivamente? Falar agora um bocado de resultado. Então, o nosso trabalho foi dividido em 3 grandes fases. Primeira fase, a gente queria apropriar as coisas que eles tinham na tabela, revisando todos os projetos de referência e revisando a coisa importantíssima, que é critério de medição. Então, a gente revisou tudo. Todo o projeto de revisão, de referência, todos os critérios de medição, e fomos a campo olhar 10% da tabela, os serviços, 10% da tabela mais utilizados para apropriar em campo. Isso nós fizemos. Aí, nessa primeira etapa, fizemos a primeira grande consulta pública, que é, queremos sugestões do que olhar, de quais serviços novos olhar que não estão na tabela. E aí chegaram 900 sugestões. Isso é um número muito potente. A tabela tem algo próximo de 3.000 serviços. Chegaram quase 1.000 novos pedidos para inclusão na tabela. Então, 2.000, nós
dos quase 1.000, nós utilizamos 340. Foram 640 novos serviços colocados na tabela. Quais são os grandes objetivos? Primeiro, a gente queria muito, e era orientação da Secretaria, diminuir preço extra-tabela. A gente precisa diminuir cotação. Porque, no fundo, cotação, é o que a experiência da Secretaria tem mostrado, é que os órgãos de controle têm questionado isso, fazendo com que as obras não saiam. Questiona para frente, questiona para lá, responde aqui, responde ali. E tem toda a justificativa para ter uma cotação e para os órgãos de controle questionarem isso. Então, era uma coisa muito simples que a prefeitura queria, que é, vamos diminuir preço da tabela. Ponto. Segundo, a gente precisava dessa participação da sociedade. Então, isso enriqueceu muito o processo. Você vê, é a 6ª consulta pública que a gente sempre faz, em cada uma das 3 etapas, um pedido de inclusão e uma avaliação de resultados. Pedido de inclusão, avaliação de resultados. A 5ª foi pedido de 300 novas inclusões, e agora a gente está iniciando o período de avaliação desses resultados. Então, por isso é a 6ª composição. O terceiro grande diferencial é que a gente colocou na veia o conceito probabilístico. Então, a gente saiu de método determinístico para achar aquele número de produtividade, é o método probabilístico. Qual a probabilidade que tem de chegar na obra e dar aquele resultado? Então, vocês vão ver lá todas as avaliações, P25, tem 75% de probabilidade, P90, e aí por diante. Então, cada número tem uma probabilidade, com base nas apropriações de campo, de se atingir aquele valor. E a última grande inovação, que eu acho que a gente se orgulha muito, é que, por estarmos ligados à Fundação de Economia, a gente se apropriou muito dos conceitos que se faz de inflação. Então, a inflação, o IPC, IPCA, ela é resultado da medida de valores ponderada por outros indicadores. Isso a gente incluiu no conceito da nova tabela CIURB. Então, a tabela CIURB é uma ponderação dos valores apropriados, ou seja, do meu mundo interno, valores novos, do meu mundo passado, os valores que existiam na tabela antes, e dos valores extramundo, que são basicamente sinapse-ciclo. Então, isso muda o conceito do indicador de produtividade. E é isso que a gente queria incluir, que é as minhas apropriações em campo, elas têm erros, claro, porque a gente fala dentro da base amostral, vai 1 obra, 2 obras, 3 obras. Por isso que a gente acredita no mundo externo, outras tabelas. Por isso que eu acredito no meu passado, que é como o meu mercado já sabia se posicionar. Então, é sempre passado, presente e extramundo. Da parte 1, aquelas primeiros serviços que nós acompanhamos. Então, a gente foi muito para escavação, alvenaria, revestimento cerâmico, concreto estrutural, forma, armação, os serviços mais utilizados. E aí era para a gente ir a 320, fizemos 359 apropriações de novos valores. Na etapa 2, que foi a inclusão de 300 novos serviços, terminamos por incluir 324, e aí incluímos muita contenção, então muitos tipos de contenção diferentes, muita coisa ligada ao urbanismo, ao paisagismo, brinquedos de playground, que era foco naquele momento para praças, para novos centros comunitários, e coisas mais diferentes, ancoragem passiva, alguns tipos de parede diafragma, canaletas e coisas tradicionais, que já são tradicionais de engenharia, que não estavam na tabela. Exemplo, gesso cartonado. Por que não estava? Porque não estava. Não estava porque não estava. E foi incluído. E essa terceira, última etapa, incluímos mais 326 produtos, serviços, né? Já incluindo aí concreto com fibra, micro-revestimento asfáltico, piso flexível para quadras poliesportivas,
berço para junta de dilatação, aí voltado para pontes, estruturas metálicas para BRT, e aí por diante, são 326 novos serviços que foram colocados. A partir de Márcio vai explicar direitinho, mas agora tem um novo caderno com os projetos de referência que vão se tornar públicos. Então, quem se inscrever já vai receber um PDF com todos os projetos, com todas as composições, com toda a justificativa da composição, com critério de medição e aí por diante. Importante, como a gente está ligado à universidade, já tivemos quase uma dezena de artigos publicados de toda a metodologia que foi feita. Então, toda a nossa metodologia e muitos resultados são públicos. Esse aqui vai ser apresentado no próximo Congresso Brasileiro de Concreto, então, que a gente fala sobre a influência da produtividade no dimensionamento de recursos para estruturas de concreto. Então, a gente publica tudo. Tudo não, vai. A gente publica boa parte das coisas, mas muito da metodologia. Porque os resultados estão publicados na tabela. A gente publica sobre a metodologia de apropriação, de tratamento de dados e a comparação com outras tabelas, outros valores de referência. Dá um exemplo do que a gente faz, e essa aqui é bem importante. A gente tem consciência que quem tem mais conhecimento no assunto se chama CIURB. Então, a gente apropria, a gente identifica valores, a gente propõe. Mas a CIURB é que é a grande detentora de conhecimento. Então, dá um exemplo para vocês, de transporte de terra, material de escavação, né? Na tabela antiga, só tinha um caminhão de 10 metros cúbicos, que tinha lá um consumo de horas. Foi pedido para incluir 2 outros tipos, né? 14 e 17 metros cúbicos, só para vocês terem noção da robustez. Para poder sugerir o número, foram apropriadas 2.400 horas de viagem de caminhão. Mais de 725 mil metros cúbicos avaliados. E aí a gente sugeriu novos indicadores de produtividade, porque a gente acompanhava o caminhão carregado, indo para o aterro, voltando do aterro, hora e aí por diante. A gente sugeriu isso aí, mas a CIURB, com todo o seu conhecimento, publicou na sua última revisão valores que ela acreditava serem mais acertados. Então, vocês veem, no fundo, a gente propõe uma série de valores, mas os grandes detetores de conhecimento continuam sendo a CIURB. Que a gente acredita que esse é o melhor modelo. Então, a CIURB botou números ainda mais rigorosos do que a gente tinha sugerido. E a gente acha que esse é o modelo correto. Então, só exemplificando como é importante esse serviço, é importante o trabalho de consulta pública. Na hora que a gente coloca um serviço como esse aqui, parede de diafragma, com preço de cotação, isso é um exemplo hipotético, tá? Isso tem se tornado um empecilho para que uma obra consiga evoluir. Já que esse valor, essa especificação, parede de diafragma de 6 centímetros, não tem na tabela CIURB atual, mas tem em outras tabelas. Então, a premissa da secretaria sempre foi essa. O que é nosso, a gente usa muito. Coloca na tabela. O que não tem nossa tabela, vamos utilizar outra tabela. E preço dessa tabela só aquilo que não é referente àquilo que é nosso dia a dia. Então, a alvenaria pode ser esta tabela? Não, não pode. Não dá para ser. Por quê? Porque é muito corrente. Então, isso é só um exemplo de como que a gente tem que, cadeia produtiva da construção civil, tem que utilizar melhor a tabela, utilizar a consulta pública, porque, como eu escrevi aqui, ainda dá tempo. Apesar do trabalho estar contratualmente mais perto do fim do que do início, o nosso compromisso com a secretaria é que a gente vai fazer esforço para complementar e atualizar a tabela naquilo que a secretaria achar importante. Tá bom? Então, vou passar um pouco para o Márcio depois disso, para
ele mostrar como que vai ser efetivamente essa consulta pública. Obrigado, Márcio. Agradeço as palavras do professor Flávio Léo Maranhão. Acho que dessa forma a gente consegue chegar, né, até essa etapa, chegar até esse momento, que é o momento de explicar qual que é o propósito de estarmos todos reunidos aqui, que é o procedimento que a gente tomou desde o início do projeto, como o Flávio falou. Foram três grandes eventos de consulta pública, separados sempre em 2, né? Então, era a coleta de sugestão, compilação final da lista de sugestões, publicação dos resultados e abertura de um período de consulta. E agora a gente está, mais uma vez, publicando os resultados da pesquisa, publicando o resultado das composições. A gente também vai aproveitar o ensejo e publicar os cadernos de desenho de referência, o desenho de detalhes técnicos, para também deixar isso público, para que possa vir a tomar mais revisões que sejam necessárias, né? E vamos fazer tudo isso de uma maneira, né, web. A ideia não é que a gente mostrar todas as composições nesse momento, mas que as pessoas se inscrevam nesse site, tabelaciurb.com.br. Esse site a pessoa vai receber, ou mandar também por esse e-mail, a pessoa vai receber um caderno com as 325 composições para poder fazer a ideia é que a pessoa se inscreva, coloque seu nome da empresa, estado, cidade, cargo, telefone e e-mail. Isso é importante para a gente poder dar o feedback para as pessoas. Depois de verificar o e-mail, a pessoa confirma, né, o procedimento de se cadastrar. Então, terminei de me cadastrar, vou lá, confirmo o e-mail. Nessa hora que você confirmar o seu e-mail, você já vai receber uma tréplica do sistema com esse caderno em PDF, para que você possa abrir o PDF, ler o que acha que você pode contribuir, que você pode comentar, criticar o trabalho, informar o que achou daquele preço, daquela referência, daquela sugestão, enfim. E aí, com essa sugestão, a gente vai poder trazer isso para o final do mês que vem, quando a gente vai trazer isso para a CIURB escolher, de fato, qual é o número final que vai para a tabela, né? A ideia é que a gente vai ter as composições. Essa aqui é a cara de uma composição nova, né? Então, ela qual que é o caderno que ela está incluída, se é DIF ou infra. Qual que é o nome da composição? Nesse caso aqui é uma composição de caixa de passagem, ligação em PVC, com a sua unidade. Aqui são os seus insumos, unidades e coeficientes, ajudante, eletricista, a própria caixa de passagem. E aqui a gente está dizendo que leva 0,14 horas de ajudante ou de eletricista para fazer uma unidade, no caso aqui, uma unidade dessa caixa. Existem referências? Existem referências. Existe um critério de medição, então a gente reescreveu todos os critérios de medição e essas novas 300 composições a gente também está incluindo, já com esse critério de medição, nesse padrão, que é um padrão que informa sempre qual que será a unidade de medida, qual que será o custo unitário, tudo que remunera dentro do custo, ou seja, nesse custo já está incluso mão de obra, todos os materiais, a própria caixa de passagem, o espelho plástico, todas as perdas atreladas, ou seja, você deixa de ter discussão técnica entre fiscal e entre empreiteiro sobre as composições, e também já informa quais são as principais normas que devem ser seguidas para esse serviço, e também não se limitando a essas normas e as melhores práticas de engenharia. A ideia é que a gente sempre apresente referências similares, como o Flávio apontou um pouco mais cedo. A ideia aqui da caixa de passagem, a gente tem outras composições que você pode pesquisar em outras tabelas, IOPS, OS, SUDECAP. Nem sempre Cicro e Sinap tem todas as composições para a gente ter como referência, então a gente trouxe outras composições de referência. E aqui o equacionamento, que é a forma como a gente pondera essa composição, né? Então, quais são os pesos que a gente atribuiu para cada um dos índices colocados. Cada um dos índices passa por uma análise estatística. Esse P29 aqui significa que mais do que 29% é certeza de que esse número vai ser atingido, ou seja, a produtividade dele de 0,14 horas por unidade aqui, ele tem mais de 29% de chance de ser atingido, ou seja, 71% das vezes que você chegar na obra, esse serviço vai ter essa produtividade atingida. E dessa forma a gente consegue fechar o ciclo
né, da composição. Aqui é um outro exemplo, então, mais uma vez, a descrição da composição. Essa aqui é uma composição de paisagismo, os insumos, coeficientes, o serviço de referência, equacionamento, enfim. Mais uma vez aqui a distribuição de produtividade. A ideia é que você responda o e-mail, receba o caderno, pode tirar um print, pode criar um comentário no próprio caderno, devolver isso para os e-mails, para a organização, para a gente da FIP. A gente vai passar todos os contatos para vocês. Importante também que todos que estão presentes assinem a lista de presença para que a gente possa dar esse feedback para todos aqui presentes. E agora a gente abre, né, dessa forma a gente abre para qualquer questionamento. Quem tiver algum questionamento, peço que se encaminhe aqui para a gente responder. Oi, sim. Se por acaso vocês tiverem curiosidade, pode entrar no tabelaciurb.com.br, né? Quem se inscrever aqui, fizer, até no celular funciona, né? Entrar no formulário, já vai receber o e-mail de confirmação, confirma, e em breve a gente já vai estar mandando o link aí com os arquivos para você baixar e dar uma olhada, tá bom? Então, é isso. Acho que dessa forma a gente encerra com sucesso aqui o evento de abertura da consulta pública. A gente vai passar todo o mês de setembro respondendo as pessoas, respondendo os questionamentos. E no final a gente vai chegar com um relatório disso para a CIURB, apresentar isso para a CIURB escolher, ao final desse período aí, que se encerra em outubro, quais são os melhores indicadores aí de produtividade para as composições a serem incluídas na tabela. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos.